Oi pessoal, tudo na fé? Eu sou a Suelen e sejam bem-vindos ao meu quarto. Gente, eu tinha feito um vídeo falando sobre medo e prometi que eu faria um vídeo falando sobre a vida profissional e a vida ministerial. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre medo na vida profissional. Enquanto eu não começo esse vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, comenta aí embaixo quais são as dificuldades e os medos que você tem na sua vida profissional e o que você acha, jovem, que te atrapalha de viver o melhor na sua vida. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Gente, esse era o louvor que eu escutava na época da graduação, quando eu pensava em desistir. Vamos ouvir? Me disseram que eu não ia conseguir, me disseram não devia prosseguir. Falaram tantas coisas negativas que eu quase parei. Me disseram que eu não tinha vocação, que a minha situação havia ido longe demais para vencer. Pensei mesmo em desistir. Muitas vezes. Me parecia impossível. Isso aos olhos dos homens da história do mundo, mas em Deus eu posso vencer. Lembre-se de uma coisa, você pode vencer em Deus. E aqui está a prova disso. Gente, eu desde criança, quando alguém perguntava pra mim, Suelen, o que você vai ser quando você crescer? Eu respondia que eu queria ser bióloga. E aí a idade foi passando, aí, né, no Fundamental 2 eu tinha ciências, mas ciências não era tão difícil quanto a biologia, que veio lá no primeiro colegial, segundo e terceiro. E quando eu comecei a ter contato com a biologia de fato, eu não desistia dela, cada vez eu me apaixonava mais por ela, mas eu via o quanto desafiador seria conquistar aquilo que eu sonhava na minha vida profissional. E eu me lembro que quando eu comecei a falar para algumas pessoas que eu seria bióloga, algumas pessoas me apoiaram, é claro, mas sempre tem aquele que diz para você, desiste. Sempre tem aquele que diz para você, desiste, você não vai conseguir, você não vai dar certo. E eu me lembro uma vez no colegial, o segundo ou terceiro colegial, que eu fiz uma prova de biologia, gente, eu fui muito ruim na prova, muito ruim mesmo. E eu me lembro que uma amiga chegou em mim e falou assim, olha, Suelen, eu acho melhor você desistir, eu acho melhor você não fazer esse curso, eu acho que você não é inteligente o suficiente para isso. Eu me lembro muito bem dessas palavras. E eu lembro que naquele dia eu vim pra minha casa e quando eu cheguei na minha casa eu comecei a chorar. Nesse lugar tinha um espelho também, não era esse espelho, mas tinha um espelho aqui. E eu lembro que eu entrei aqui no meu quarto e eu chorava, e eu olhava no espelho e eu dizia, por quê? Por que que eu sou burra e por que que eu não posso ser inteligente para ser bióloga? E aí eu me lembro que aquilo passou, eu comecei a orar a Deus e aí logo veio, né, o vestibular, o Enem, aí eu fiz o Enem, fiz o vestibular, entrei na faculdade que eu fiz biologia na Universidade de Mogi das Cruzes, do ano de 2015 ao ano de 2018. E quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ter grandes desafios, porque tinha algumas matérias que eu realmente tinha muita dificuldade. Anatomia, e aí o primeiro desafio foi a anatomia, mas aí eu estudei, eu orei, eu venci. O segundo desafio foi uma matéria que eu me lembro que era histologia, e eu estava passando por uma fase difícil na minha vida, no meu ministério, né, no finalzinho do ano de 2015, e aquilo me desestruturou, sabe? Eu lembro que eu cheguei na universidade e eu sentei no laboratório e eu queria muito chorar, porque eu fui pensando naquilo no trem e eu queria muito chorar. Aí eu levantei, fui ao banheiro, chorei e voltei pro laboratório. E quando eu voltei pro laboratório, eu lembro que eu olhei pra lâmina, a gente tinha que desenhar, né? Na matéria de histologia a gente tinha que desenhar os tecidos. E eu comecei a achar aquilo lá tudo muito difícil, muito assim fora do que eu
do que eu já havia estudado. E aí, naquele dia, eu lembro que eu voltei pra casa e eu ouvi esse louvor que eu coloquei pra vocês ouvirem, entendendo e dizendo pra mim, eu sei que em Deus eu posso vencer. Eu sei que em Deus eu vou vencer, porque eu sabia, gente, que eu precisava fazer a minha parte, mas eu sabia que Deus, ele ia estar comigo em todo momento. E a cada prova que eu fazia, a cada coisa que eu fazia, eu via muito a presença de Deus, sabe? Às vezes me direcionando, me auxiliando. Eu lembro que às vezes quando era a prova escrita, eu orava e falava, Deus, eu estudei isso, me faz lembrar quais são as palavras que eu tenho que usar. E eu lembro que muitos professores meus brincavam, que eu fiz biologia, né, gente? Então, muitos professores meus brincavam falando que a gente podia fazer a prova em dupla. Nós e Deus, se nós acreditássemos. E eu lembro que eu sempre respondia na minha mente, eu tenho muita vantagem, porque eu acredito muito em Deus e eu creio que Ele estará comigo. E assim, gente, não vou falar pra vocês que depois foi fácil, no decorrer dos anos não foi, eu pensei em desistir várias vezes, inúmeras vezes, mas foi através desse meu sonho que o Senhor, ele me levou a crescer em múltiplas áreas da minha vida. Eu viajei, eu conheci lugares, conheci pessoas, eu cresci a partir desse meu sonho. E, né, hoje eu faço meu mestrado, durante a quarentena também não tem sido fácil, né, aulas online, reuniões, muitas coisas para fazer, mas eu creio que eu vou vencer. E eu estou falando nesse vídeo para você jovem que às vezes acha que você não vai conseguir, que às vezes as pessoas dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir. Entenda uma coisa, você é o único responsável por viver o seu sonho. Não importa o que teu vizinho diz, o que teu amigo diz. Eu lembro que teve pessoas que olhou e disse assim para mim, vai lá fazer biologia para dar aula no Segundinho, é uma escola pública que tem aqui perto, e eu dizia, amém, é o meu sonho, eu vou fazer, e eu creio que Deus, ele vai me honrar em cima daquilo que eu estou fazendo. E eu tenho visto muito a mão de Deus, né, sobre a minha vida profissional. Muitas coisas estão acontecendo, eu publiquei o meu artigo por esses dias, e um dia antes, eu lembro que eu tava um pouco desanimada, e aí no dia seguinte eu acordei e eu olhei pro meu celular e aí a revista tinha mandado o PDF do artigo no meu e-mail, e aí foi uma coisa que eu fiquei muito feliz e eu comecei a lembrar desse dia que eu achei que eu não ia conseguir. E de tudo que o Senhor me fez conquistar, viagens, congressos, cursos que eu fiz através da biologia. Querido, não importa qual é o teu sonho, ele pode ser imenso. Se você fizer a sua parte, creia que Deus, ele vai fazer a parte dele. Não desista, pega o medo e joga esse medo fora. O medo de, às vezes, não chegar aonde você quer chegar. O medo de não conseguir, a gente já vai com muito medo pro vestibular, né? A gente vai com muito medo já pro vestibular. E aí, depois do vestibular, o medo começa no primeiro semestre, às vezes, da faculdade. E o medo começa a vir muito sobre a vida da gente. Porque é uma coisa totalmente, assim, fora do normal. Pra quem estudava no colégio. É diferente, né? E eu digo pra você, não permita que esse medo te paralise. O medo é algo que nós contamos para nós mesmos, para não prosseguir e para não chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Então creia, creia, creia que Deus, ele é fiel para levar você a realizar o seu sonho. Não importa o tamanho desse sonho, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, qual é a faculdade que você quer fazer. Eu tenho certeza que se você fizer a sua parte, se você estudar, se você se dedicar, o Senhor, ele vai fazer a parte dele. E eu me lembro que durante a graduação, eu tinha notas relativamente muito boas para quem não era inteligente o suficiente para isso. Eu me formei sem ter exame, sem ter DP. Então, assim, foi verdadeiramente a mão de Deus, mas também o meu esforço, né? Tinha noites que eu passava em claro, que eu passava acordada, estudando, né? Tem muita gente que pega e fala assim, que legal, a sua é bióloga agora, ela se formou. Só que nem todo mundo sabe as noites que eu passei acordada, estudando, os dias que às vezes eu chegava na faculdade 7h30 da manhã e saía 10h30 da noite, porque tinha aula de manhã, fazia estágio à tarde, dava monitoria à noite. Só que todo o meu esforço, eu tenho certeza que ele está sendo honrado e ele ainda vai ser honrado. Então entenda, se você tiver dedicação, se você tiver esforço, você vai chegar aonde você sonha. Você é o único responsável por alcançar o seu sonho. Então eu deixo essa palavra para você, compartilhe esse vídeo com o seu amigo que você acha que
ele tem receio de prosseguir. E comenta aí embaixo, a gente pode fazer a parte 2, às vezes uma dificuldade que você tem, que às vezes foi uma dificuldade que eu tive também, sobre ansiedade, como a ansiedade ela pode atrapalhar, sobre depressão, eu tive depressão no decorrer da minha graduação. Então assim, comenta aí embaixo o que você acha que tem sido difícil na tua vida, jovem, e vamos ajudar e inspirar uns aos outros. Ó, e durante essa quarentena não amole não. Não fique o dia inteiro no celular, mexendo nas redes sociais, jogando. Não. Vai lá, na internet, tem múltiplas páginas, inclusive a da minha universidade, múltiplas páginas que estão oferecendo cursos online grátis. Então aproveite essa oportunidade para chegar aonde você quer chegar. Um beijo e fique na fé.